Um abraço, meus amigos. Inicialmente eu quero agradecer a todos aqueles que nos têm enviado os e-mails, Facebook, afirmando que estão acompanhando as informações que nós estamos apresentando aí diariamente. Inclusive, eu ontem à noite, do programa Bola na Rede, venci o segundo tempo, eu já tive a oportunidade de tecer algumas considerações com relação ao que perguntou Luiz Martins. Ele quer saber por que o futebol paraibano está pobre. Olha, eu disse ontem e vou repetir agora. O problema é que no futebol paraibano tem muita gente que dirige com espírito amadorista. Aqueles que não dirigem com o espírito amadorista botam o coração no lugar da razão. Em primeiro lugar, paixão clubística. Quando na realidade eles, quando deviam participar de uma reunião do Conselho Arbitral da Federação Paraibana de Futebol para decidir fórmulas de campeonatos, olhasse em primeiro lugar o torcedor, que tem sido o grande prejudicado, o grande sofredor. Esse campeonato que está aí se arrastando para ser encerrado, só tem um culpado na fórmula de disputa, porque o Estatuto do Torcedor, ele diz textualmente que nenhuma entidade pode promover uma competição dentro de um critério em um ano e no ano seguinte modificar o critério e a fórmula de disputa. Tem que ser obedecido, de acordo com o Estatuto do Torcedor, aquilo que está lá escrito em um dos seus artigos. E os eventos, eles deverão ser realizados no mínimo 2 anos seguidos dentro da mesma fórmula, do mesmo critério. Nós tivemos a reunião que aprovou o regulamento do campeonato para os anos 2013 e 2014, e lá ficou comprovado por A mais B que os 10 clubes que lá estavam, 9 foram para lá com a intenção única de botar abaixo qualquer preposição, qualquer sugestão que fosse apresentada pelo Botafogo. Inclusive, o representante do Atlético, depois de tudo aprovado, parece que o sapato apertou e ele quis colocar uma nova proposta, que era a de só eliminar os 2 clubes depois de encerrar o segundo turno. Já estava aprovado que a eliminação aconteceria no primeiro turno. Quer dizer, repito, para o campeonato 2015, nós esperamos que na reunião do Conselho Arbitral, os presidentes de clubes se dispam de vaidade, de paixão clubística, e que olhem em primeiro plano o torcedor, que atendam inclusive o que a federação todos os anos pede. O presidente Rosilene Gomes, quando estava lá em exercício, antes da reunião do arbitral, sempre mandava ofício pedindo para que os clubes levassem sugestão. A federação tinha a dela, mas pedia que todos levassem. E nunca eu vi clube apresentar, a não ser nessa reunião que aprovou esse regulamento esdrúxulo de 2013 2014, que foi o presidente do Botafogo, Nelson Lira. Aí porque nós esperamos que esse amadorismo dos dirigentes de clubes desapareça do futebol da Paraíba para satisfazer
o nosso Luiz Martins e finalmente a toda a torcida paraibana. Olha, a primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba, através do edital de citação e intimação de número 004/2014, assinada pela secretária Sônia Maria de Andrade, está marcando para a próxima segunda-feira, às 18h30, no plenário do TJDF-PB, cita a rua Odom Bezerra, número 580, Tambiá, João Pessoa, PB, reunião para julgar vários processos. Estão em pauta os processos de número 014, 015, 016, 018, 019 e 020. E a maioria tem como indiciado o jogador que já não pertence mais àquele clube pelo qual começou disputando o campeonato, e treinador também, que começou dirigindo uma equipe e hoje já não faz mais parte dessa equipe. Então eu acredito que a reunião vai só para cumprir o que determina a legislação, e a maioria desses processos nós acreditamos que vai ser arquivado. Olha, nós tivemos ontem, na vitória do Joinville contra o Vila Nova de Goiás, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 2 árbitros paraibanos trabalhando. No jogo Joinville e Vila Nova, Renan Roberto de Souza foi o árbitro central, Roberto da Silva Santos foi o assistente 1, e o assistente 2 foi a Edna Alves Batista, ela do Paraná. Bem, neste sábado, a Federação Paraibana de Futebol marcou para o estádio Leonardo da Silveira a rodada semifinal do campeonato juvenil da presente temporada. Vamos ter às 14h30 Paulistano e Botafogo, para arbitragem de Adeilson Salles, Josiel Ferreira Pilar e Lima Júnior nas bandeiras. E, aliás, Josiel Ferreira Pilar e Giovanni Silva nas bandeiras. O Lima Júnior é o regra 3. E na segunda partida, às 16 horas, Alto Esporte e FEMAR, quem apita é o Thiago Galdino, com o Josiel Ferreira e Giovanni Silva nas bandeiras, e novamente o Lima Júnior será o árbitro reserva. Vão trabalhar como representantes o Fábio Salviano e o José Paulo da Silva. Bem, Campeonato Paraibano Profissionais vai ter andamento amanhã com a realização de 2 jogos, o que não aconteceu na quinta-feira, entre 13 e Santa Cruz e Santa Rita. Santa Cruz é o mandante, Santa Cruz de 13. No estádio Leonardo da Silveira, o horário 17 horas, que é o mesmo horário do jogo Campinense Botafogo, que acontecerá lá no estádio Amigão, em Campina Grande. Será mantido o mesmo quarteto de arbitragem. Quem apita é João Bosco Sátiro da Nóbrega, com Bruno Machado e Luiz Antônio nas bandeiras, e o Gutenberg da Silva Pereira será o 4º árbitro. Isso para o jogo que não aconteceu na quinta-feira, entre Santa Cruz e 13. O delegado mudou porque o Fernando Mendes está escalado para Campina, então quem vai trabalhar como delegado amanhã, no jogo Santa Cruz e 13, é o Aurélio Folha,
José Araújo da Penha será o representante e o Lucas Alves de Andrade será o tesoureiro. E para a partida entre as equipes do Botafogo e do Campinense, mando de campo do Campinense, no estádio Almedão, também 17 horas, o árbitro é José Renato de Albuquerque Soares, os assistentes Kilden Tadeu Lucena de Moraes e Roberto da Silva Santos, e os reservas Tiago Ramos e Tomás Diniz. Delegado é Fernando Mendes, o representante Miguel Félix de Oliveira e o tesoureiro é o Antônio Gonçalves. Olha, esta tarde nós teremos também outras decisões em campeonato do subúrbio. Esta manhã, mais uma rodada da Copa Paraíba Sub-15, com 8 jogos, na promoção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Estado da Paraíba, que tem à frente o secretário Tibério Limeira, organizado pelos professores José Hugo Mineiro, nosso companheiro Stefano Vanderlei e também o Raimundo Braga. Inclusive, é com satisfação que eu aviso para os amigos do professor Mineiro que, graças a Deus, ele já está em fase de recuperação total da cirurgia a qual ele se submeteu, e dentro de breves dias ele já estará, portanto, retornando às suas atividades na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Estado da Paraíba. Olha, Campeonato Veterano Sub-35 de Mandacaru, esta tarde, ele programa uma rodada, 14 horas, Jureminha e CSU, com Anderson Diogo apitando, e às 15h45, Estrela e Parma, com a arbitragem de Gutenberg da Silva Pereira. Já o 8º Campeonato de Veteranos do Funcionário 2, também programa para esta tarde, no 8º Campeonato de Veteranos do Funcionário 2, quarta de finais, Brasileirinho e Celemaste, lá do Vicentão, 15h30, Antônio Belim na pita, Francielto Vieira e Antônio Nascimento, os assistentes. O campeonato amador lá do Varadouro, da segunda divisão, que é organizado pelo UIT e pelo Geraldinho, terá continuidade amanhã no horário matinal, com rodada dupla lá no Distrito Mecânico. Às 8h15 estarão jogando Redação B e Milênio, Antônio Belina é quem apita, e às 10 horas Ajax e Parma com a arbitragem de Nilton Atanásio. E o campeonato amador de Mandacaru, da segunda divisão, terá amanhã às 8 horas da matina no campo do CSU o jogo Aiga e Mandacaruense, com a arbitragem a cargo de André Luiz. E também vamos ter amanhã, 8 horas, lá no campo Chico Matemático, o encerramento do campeonato amador, lá do Jardim Planalto, lá no campo Chico Matemático, estarão jogando Sapo Boy e Grêmio. Campeonato que é organizado pelo Eduardo Madruga, pelo Chico Lebre. Jogo terminando empatado, teremos cobrança de pênaltis para se conhecer o campeão e o vice-campeão. Diego Roberto é quem vai apitar, Damião dos Santos e Gilberto Sobral serão os assistentes. Eu quero antecipadamente já aqui deixar os meus agradecimentos para os organizadores desse campeonato amador lá do Jardim Planalto, por colocar o meu nome, jornalista, vamos dizer, na taça de campeão. Eu até, quando tomei conhecimento da notícia, disse
para o Eduardo Madruga, que ele deveria ter escolhido um desportista que trabalha lá pelo esporte amador do Jardim Planalto. Mas ele disse que foram os dirigentes e os clubes que indicaram, e eu só tenho motivo de agradecimento. Olha, logo neste sábado teremos uma decisão também do campeonato veterano cinquentão lá do Jardim Planalto, que é organizado pelo Antônio Carlos de Andrade Vaza e o José Araújo da Penha. Estarão jogando lá no Chico Matemático as equipes do Santos e do Macacadas. Esse jogo terminando empatado, aí teremos a realização de cobrança de 3 pênaltis para se conhecer o campeão e o vice, e persistindo o empate, aí cobranças alternadas até que saia de fato o campeão e o vice-campeão. Olha, a 16ª Copa de Futebol de Areia de Jacaraú, Juventude Consciente, a cidade de Jacaraú, que fica a 96 quilômetros de João Pessoa, encravada no litoral norte do estado, será palco neste sábado da rodada de abertura. É uma competição promovida pelo desportista Carlos Jerônimo, que é diretor de Big Soccer da Federação para a região de Jacaraú. O evento desde o ano passado vem tendo a chancela da Federação Paraibana de Big Soccer e junto com o desportista Carlos Jerônimo estão desenvolvendo de forma organizada o Big Soccer na região. Nesta temporada, a competição teve a participação de 12 clubes, todos da cidade. O início foi no mês de fevereiro e o seu término está programado para este sábado, às 8h30, né? Já houve a decisão lá na Arena Nadazão, reunindo Poço do Cristo e Olympique, que chegaram à final com méritos ao derrotar os seus adversários. O campeão vai receber o troféu desportista João Ubirajara e o vice-campeão o troféu desportista Elias Costa. A partida vai ser transmitida ao vivo pela Rádio 107 FM local e serão ainda agraciados com medalhas o melhor jogador, o melhor goleiro, o artilheiro, o atleta revelação e os árbitros e gandouras. A 16ª Copa de Futebol de Areia de Jacaraú, Juventude Consciente 2014, que é organizada pelo desportista Carlos Jerônimo e chancelada pela Federação Paraibana de Big Soccer, tem o apoio da F Companhia Vidros e Molduras e dos desportistas Ubirajara e Elias, João Ubirajara e Elias Costa. E por falar em Big Soccer, a Copa Litoral Sul de Big Soccer Sub-20 começa agora no dia 16. O presidente da Federação Paraibana de Big Soccer, Ailton Cavalcante, esteve na noite da última quinta-feira na cidade de Pitimbu, reunido com os dirigentes dos clubes, quando ficou definida a realização da Copa Litoral Sul de Big Soccer Sub-20, com participação de 8 clubes, com início no próximo dia 16 de junho e o término no dia 6 de julho. A reunião foi bastante proveitosa e foi dirigida pelo presidente da federação e secretariada por Stanley Talião. Ficou definido o número de clubes, a divisão das chaves
os dias e a forma de disputa. Confirmada a participação de 8 clubes, as chaves foram divididas da seguinte maneira: chave A, Juventude Brasileira, Fênix Futebol Clube, Boca Júnior e Camusim. Na chave B, Moroni Menino de Jesus, Big Bunda, Galatos e Acaú. Na primeira fase de classificação, e no final, teremos jogos aos sábados e à tarde, nos sábados à tarde e domingo pela manhã, com os clubes se enfrentando dentro de suas chaves. E os dois que mais pontuarem em suas chaves passam para as semifinais. A rodada de abertura, divulgada, a ordem dos jogos ficou assim: Juventude Brasileira e Moroni. E Moroni Menino de Jesus. E os clubes foram representados na reunião: Pitbull, o Fênix, por Renato Pepeto, Boca Júnior por Haroldo Silva, o Big Bundas por William Tavares, Galatos por Camilo Leles, e os clubes da Camusim e Acaú estiveram representados por Ricardo Pepeto. Os clubes de João Pessoa, Juventude Brasileira e Moroni Menino de Jesus foram representados por Paulo Meldivec e Hélio Serrano, respectivamente. Então está aí. Quem ligou logo cedo tomou conhecimento. Quem ligou logo tarde tem competições aí que nós divulgamos e que talvez nessa hora que você ligou já tenha acontecido. Mas amanhã, a partir do meio-dia, dentro da Hora do Campeão, na Rádio Tabajara da Paraíba, nós estaremos então divulgando tudo com relação ao resultado desses jogos que aconteceram e estão acontecendo nesse sábado. Os meus agradecimentos mais uma vez a todos aqueles que estão nos enviando e-mail, Facebook, dizendo que estão acompanhando esse noticiário. Para mim é um motivo de satisfação e, como diz o meu companheiro Jorge Blau Silva, da Rádio Tabajara, enquanto o homem lá de cima quiser e não nos chamar para o primeiro andar, o andar de cima, nós estaremos aqui dando a nossa modesta colaboração. Bom final de semana, ou um bom final de sábado para todos aqueles que nos acompanham. Beleza? Tudo ok? Aê, Júlio. Ok, Júnior?